coloquei assim, comecei assim: Senhor, me revela tudo que está em oculto nos meus negócios, na minha vida, me guia, me direciona. Comecei na minha carta dessa maneira. E ontem, quando eu fui dormir, também eu orei, eu falei: Senhor, me revela em sonho. E Deus começou a me revelar em sonho essa noite as coisas que estão em oculto, que precisam ser reveladas, coisas que atitudes, né, decisões que eu preciso tomar. E em paralelo a isso, também eu tive um outro sonho, que aí depois o Senhor tocou no meu coração, que é para entregar aqui na live e para repreender também, que foi um sonho que eu tive de acidente de carro, tá? Um acidente de carro. Então a gente vai repreender esse mal enquanto as irmãs vão entrando. Aí a gente ora aqui rapidinho para repreender esse mal aí, esse espírito de morte, tá? Meu Deus, meu Pai, obrigado, Jesus Cristo, por esse momento que nós estamos tendo aqui. Obrigada, Senhor, pela sua revelação pontual. O Senhor não se atrasa, o Senhor não acelera, o Senhor entrega o que tem que ser entregue na hora certa, no momento certo. Nós nunca estamos no lugar errado na hora errada. E se nós estamos aqui com 39 irmãs, é porque essa mensagem é para ser entregue ou para repreender o mal de alguma delas ou até mesmo da minha própria vida, Senhor. O Senhor sabe, meu Deus, que o inimigo ele se levanta para tramar contra a nossa vida. Mas nós estamos nas tuas mãos, Senhor. Só o Senhor tem poder de tirar a nossa vida. Só o Senhor tem poder, meu Pai. Oh, meu Deus, eu te peço que todo mal seja repreendido agora em nome de Jesus. Todo espírito de morte, todo espírito de briga, todo espírito, meu Pai, que venha para matar, roubar e destruir, que seja queimado e destruído agora em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, nos cubra, meu Deus, nos deixe invisível aos olhos do inimigo. Nos cubra com a tua graça, acampa teus anjos sobre a nossa vida, meu Deus. Que os seus anjos nos acompanhem, Senhor, aonde a gente vá e quando a gente retornar para o nosso lar, meu Deus. Para que nenhum espírito de morte e que não haja nenhum derramamento de sangue, meu Deus. Em nome de Jesus, nos cubra com a tua graça e com a tua misericórdia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmã. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Para quem entrou agora, estava revelando que essa noite eu sonhei com um acidente de carro. E foi bem feio, assim. É que eu tenho dons de... Meu Deus, irmã, você sonhou com um pneu que furava. Misericórdia. Eu tenho o dom de sonho, né, desde a minha infância. Depois esse dom ficou adormecido por um tempo e ele voltou, né? E depois que eu me converti, tudo voltou de novo, né? E Deus me entregou essa palavra no dia do meu aniversário, que tudo que ele já tinha me entregue na minha infância, ele voltaria a partir daquele momento, né? Como os dons de sonho. E aí eu sonhei com acidente de carro. Um dos sonhos, né, que eu tive essa noite, eu sonhei com acidente de carro. Eu sonhei assim que na estrada a pessoa tava dirigindo e aí a estrada tava parada. A pessoa não viu, tentou frear a tempo e aí acabou meio que desviando assim e batendo o carro e depois começou a colidir vários outros carros atrás, sabe? Em nome de Jesus, mas todo mal já foi repreendido, eu creio, na graça do Senhor. Porque tem sonhos que o Senhor nos entrega que é justamente para nos alertar, já que você sonhou também, seu marido sonhou com acidente de carro, misericórdia. Misericórdia. Em nome de Jesus, todo mal está repreendido, Jaque. Deus nos revela em sonho, às vezes, é para nos alertar o que o mal está tramando contra nós, para que a gente exatamente faça o que a gente fez, orar e repreender todo o mal, tá? Em nome de Jesus, todo mal já está repreendido agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãs, como que tá sendo o jejum aí para vocês no segundo dia? Quase bateu o carro, Andressa. Tá repreendido. O mal pode tentar, mas ele não vai conseguir sobre a gente, tá?
Então, eu aqui já no primeiro dia de jejum, Deus já começou a revelar as coisas em sonho pra mim. Eu fico muito sensível à voz do Senhor quando eu tô em jejum. Eu queria viver nessa atmosfera pra sempre. Eu falo que crente tem que viver de jejum. Jô, não tem problema, se você falhou, recomeça, tá? O importante é que você faça os 21 dias completo. Tá? Tá no comecinho, vai recuperar. Tá bom? Só fazendo uma introdução da palavra de ontem. Ontem foi muito bom, fiz o estudo da palavra, falou muito comigo, que bom, Cá. Meninas, vocês podem... O que eu tentei fazer aqui nesse jejum, né? Como lá no grupo as irmãs estavam querendo um estudo, né, bíblico, e o jejum também, só que fica muita coisa para eu fazer, né? Um grupo de jejum, um grupo de estudo, e além do podcast, e além dos encontros, né? Da Casa de Esther, que acontece a cada 15 dias, ia ficar muito pesado para ser feito nesse momento. Então, o que eu fiz? Fiz o jejum e a gente vai fazer meio que um estudo, mas bem simples, gente, da minha forma, do meu entendimento, de Daniel, tá? Então, nem sempre tudo vai ser voltado pro 100% ali pro jejum, mas também para atitudes, ações e obediência que a gente pode ter na nossa vida, tá? E aí hoje a gente vai continuar a leitura de Daniel de 1, a gente parou no 7, aí agora a gente vai do 8 ao 16, tá? Se alguém conseguir pôr aqui pra mim, Daniel 1, do 8 ao 16, que eu vou fixar a mensagem. Eu acho que essa semana, Lu, sai o próximo episódio do podcast. E tá tão emocionante. Eu falo que é uma cura, né, pra nós, porque a Polly, que foi a nossa próxima entrevistada, ela falou uma frase que eu não conseguia pronunciar no podcast. Ela falou assim: amiga, eu fui abandonada na minha infância. E eu não conseguia falar que ela tinha sido abandonada no podcast. Eu falava assim: ah, você sofreu com a separação dos seus pais. Ela falou: amiga, eu fui abandonada. E a gente teve que parar a gravação diversas vezes. Porque a nossa história é um pouco parecida. E querendo ou não, eu também fui, de uma certa forma, abandonada também pelos meus pais, né? E a minha avó me criou, minha tia também me criou, assim, sabe? A gente ficou de casa em casa, sendo criada pelos parentes, e depois fui morar com a minha mãe, depois fui morar com meu pai de novo, depois de um tempo. Mas de certa forma eu também fui abandonada, e reconhecer isso no podcast, né? Foi uma cura para mim também, falar disso. E a Polly que trouxe, né, a história dela, e é muito parecida com a minha. Vocês vão se emocionar muito, porque ela veio do interior do Mato Grosso, tá? Quem olha ela assim, né, a Polly Nails, com um espaço lindíssimo aqui, nem imagina a história dela, a história do que cada uma passou. E o testemunho é importante por conta disso mesmo, pra gente tocar outras vidas, mostrar de onde Deus nos tirou, onde Deus nos colocou, e que tudo tem solução. Só não tem solução para a morte. Só que o único que pode pôr o ponto final é Deus, né? O único é Deus. Olha, Lu, você foi também. Então assista o podcast, você vai se emocionar. É lindo. E aí, irmãs, eu queria só fazer uma introduçãozinha aqui de que eu senti que eu deixei um pouco falho, né, na mensagem de ontem, quando o chefe deixa eu só abrir aqui, tá? É tantas anotações. Quando o chefe dos oficiais trocou o nome. Desculpa, irmãs, eu fui dar uma de Amanda antes de ontem, de dormir com o cabelo molhado, porque meu cabelo é ondulado, pra ver se acordava bonito. Aí eu fiquei um pouco ruim. É porque eu durmo com ar-condicionado, e aí o cabelo. Shalom, Mônica! A paz, irmã. Eu vou pensando em você.
Tava pensando em você. Então, irmãs, de ontem, quando eu falei sobre a troca do nome, né, de Daniel, de seus amigos, eu não concluí, né, como deveria ser concluído. E eu queria falar sobre o significado do nome deles e qual o significado quando o chefe dos oficiais trocou o nome deles. Então, o nome de Daniel significa para a região onde eles moravam, né, significa Deus é meu juiz. Aqui, por exemplo, aqui no Brasil a gente não tem a cultura de escolher o nome para uma criança baseado no significado. A gente simplesmente acha bonito e coloca, né? Aqui mesmo meu filho chama Ronan Moisés. Ronan, meu marido escolheu porque ele achava bonito, e eu escolhi Moisés porque Deus pediu. Mas os judeus escolhiam os nomes porque tinham um significado. E Daniel significava Deus é meu juiz. Olha que lindo. Porém, quando foi trocado o nome de Daniel, o significado do nome Beltesazar ficou Bel, proteja sua vida. Que Bel é um deus babilônico. Então, todos os nomes que foram trocados de Daniel e os seus amigos foram para adorar algum deus babilônico. Então, Misael significava quem é como Deus. Olha que lindo o significado. E depois foi trocado para Mesaque, que significa quem Eaco é. Quem Eaco é, que é outro deus. Aco é um outro deus babilônico. Azarias significa Deus é a minha ajuda. Olha que coisa linda. E aí trocou para Obed-Nego. E o significado é servo de Nebo, servo de Nebo, outro deus babilônico. Ananias, Deus foi grandioso comigo. E mudaram para Sadraque. E eu não anotei aqui no meu caderninho, mas eu lembro no meu estudo que eu fiz ontem que adorava o deus do sol, algo do tipo, tá? Então, todos os nomes deles antes exaltavam o nosso Deus, o Deus de Moisés. E quando eles foram levados para Babilônia, trocaram o nome deles para exaltar outros deuses. O objetivo era influenciá-los para que esquecessem a sua identidade, quem eles eram, que povo eles pertenciam. Mas eu vou só fechar a cortina aqui. Dá licença, só um minutinho. Achei que hoje não ia bater sol porque tá um tempinho nublado aqui. Eu achei que nem ia bater sol aqui onde eu tô hoje. Tá? Então, eu queria só falar, né, o significado do nome para vocês, porque ontem eu senti que eu falhei nisso, eu não tinha passado os significados, né, da troca desse nome, como eles chamavam antes, os significados e os nomes de agora. De agora não, depois, quando eles trocaram. Então, a gente vai fazer a leitura aqui do 8. É do 8? É. Então, Daniel 1, do 8 ao 16, tá? Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor,
que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias. Peço que faça uma experiência com os servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber, depois compare a nossa aparência com dos jovens que comem a bebida do rei, que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluiu. Ele concordou e fez a experiência. Eles duraram 10 dias. Passando os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designado, e em lugar disso, lhes dava vegetais. Amém? Então, a parte que a gente vai ler é essa. Daniel resolveu não se contaminar com as iguarias do rei e os vinhos que ele bebia. A gente até falou um pouquinho sobre isso ontem, mas a gente continua. Daniel não podia evitar de aprender o hebraico, porque era uma língua nova para ele. Até em questão de sobrevivência, aprender a se comunicar numa nova língua, que era onde ele estava naquele momento, na Babilônia. Ele não podia evitar que trocassem o nome dele, porém tinha uma coisa que ele podia tentar fazer, que era não comer a comida que tinha sido oferecida. Na época, no Antigo Testamento, os judeus manifestavam seu amor com Deus de 3 formas. Eu acredito que muitos até hoje, fazem isso. Pela circuncisão, eles guardam o calendário religioso e a dieta que está prescrita em Levítico, que foi a dieta que Deus deu a Moisés, dos alimentos puros e os alimentos impuros, que podiam ser comidos e o que não podia ser comidos. E aí, como que uma pessoa, crente, vamos dizer assim, Daniel, como um servo do Senhor, crente que seguia a lei de Moisés, ele ia ter que seguir essa alimentação de alguma forma, mesmo que aquilo fosse arriscado para ele. Então, quando o rei mudou a dieta de Moisés e de seus amigos, estava certeza que os alimentos que seriam oferecidos ali eram carne de porco, avestruz, carne de coelho, coisas que estão na parte de alimentos impuros que Deus entregou para Moisés. Esse ponto da decisão de Daniel de não comer, de não se contaminar com a comida do rei, isso é eu acho que acredito, que ele pensou assim, que era uma contradição com a dieta dele, com o que ele acreditava. E aí ele tomou uma decisão. Uma decisão só tem valor se ele for seguida de atos. E ele tomou uma decisão. Ele agiu, ele falou com o chefe, dos eunucos. E só um minutinho, gente, vou abrir aqui pro meu gato, porque da outra vez ele ficou miando e vocês ficaram com dó dele. Vem. É assim, o gatinho mia, a gente abre a porta, o sol bate no rosto, a gente fecha a cortina, oh Deus. Voltando aqui, toda ação,
né? Toda decisão precisa ter uma ação. Então, às vezes você tem uma decisão para ser tomada, mas precisa agir. Às vezes Deus pede para você fazer alguma coisa e você fica só esperando da parte do Senhor, né? Então, Daniel agiu e fala com o chefe dos eunucos. E na passagem fala assim: e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Então, primeiro Daniel teve uma decisão, fez uma ação de falar com o chefe dos oficiais e depois Deus agiu. Como aconteceu na casa de Esther, por exemplo, né? Deus me revelou o que tudo aquilo se tornaria, né? Me deu a visão do lugar cheio de mulheres embaixo das árvores e eu agi. Eu tive que tomar uma decisão de acreditar naquilo e eu agi. E depois Deus fez e tá fazendo tudo o que ele tá fazendo. Então, às vezes Deus entrega algo para você, você tem que tomar uma decisão de acreditar ou de fazer e fazer, tomar uma ação, né? Se movimentar. Às vezes a sua promessa está bloqueada e travada há anos, é porque você não tomou uma ação, não tomou uma atitude, não começou a se movimentar. Deus vai fazer, mas primeiro a gente tem que fazer a nossa parte, né? Assim como Daniel. Daniel falou com o chefe dos eunucos qual a probabilidade, né? Ele era um escravo, de aceitarem, dele se recusar ali de comer a comida do rei. E aí a Bíblia fala, né? E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Daniel pediu para se abster dessa alimentação. Provavelmente ele especificou, né? Contou para o chefe dos eunucos a tradição deles, a cultura deles, e explicou que ele e os seus amigos não poderiam comer da comida da mesa do rei porque era um alimento impuro para eles. Acredito que Deus guiou ali, né, Daniel, da melhor forma para que acontecesse dele ficar com pena, né? Fosse bondoso ali do Daniel e de seus amigos. Contudo, o chefe dos oficiais ficou preocupado, né? Ele até menciona, né? E se o rei perceber que vocês estão mais fracos, mais magros do que os outros jovens da sua idade, eu poderia morrer, né? O rei poderia pedir a minha cabeça por conta de vocês. Mas pula, né? Corta ali de um versículo para o outro, corta. Por quê? Depois pula para a conversa de Daniel que ele tem com o chefe de cozinha, quem prepara os alimentos. Então a gente tem um entendimento que o chefe dos oficiais deixou ele se abster, né, da comida do rei. E aí Daniel sugere que eles façam um teste durante 10 dias, né, que era para dar só para eles só vegetais e água, e pediu para comparar eles com os outros meninos da mesma idade depois de 10 dias. Concordaram e assim fizeram a experiência. Passando os 10 dias, eles pareciam mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida do rei. Então, após 10 dias, olharem e falar assim: nossa, eles estão mais jovens, mais saudáveis, mais fortes do que todos os outros. E o que eu quero trazer para vocês aqui? O nosso jejum é de 21 dias, mas daqui 21 dias nós estaremos mais fortes do que outras pessoas da nossa idade. Outras pessoas que são crentes, pessoas que não são crentes, porque nós estamos jejuando, nós estamos na presença do Senhor, nós estamos buscando resposta, nós estamos orando, lendo a Bíblia, tendo um momento de devocional, renunciando à nossa carne, matando a nossa carne. Então, o que a gente tira de exemplo aqui, trazendo exatamente para o nosso jejum? Depois de 10 dias, Daniel e seus amigos estavam mais fortes do que os outros. Nós estaremos mais fortes do que os outros, simplesmente por matar a nossa carne. E tem algo que eu, inclusive aqui no finalzinho fala, né? Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designado e
em lugar disso, lhes dava vegetais. Pode ser que em algum momento eu descubra que não seja isso, mas na minha cabeça, nesse momento, eu tenho o entendimento de que duraram 3 anos de estudo de Daniel e seus amigos, e logo no início ele já propôs de não comer a comida da mesa do rei, e sim comer vegetais e água. Acredito que Daniel e seus amigos ficaram durante 3 anos comendo vegetais e água. Acredito eu. Pode ser que em algum momento, sim, tenham matado algum animal que fizesse parte da alimentação limpa de Daniel e de seus amigos, e eles sim comeram, mas na Bíblia, até nesse ponto que a gente está lendo, não diz isso, tá? Só diz que, então, né, assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designado, e em lugar disso lhes dava vegetais. Só isso. Então, mudou totalmente a alimentação deles. Você já sentiu a pressão de seguir o que todo mundo estava fazendo? Agora, uma pergunta que eu tô fazendo para você. Você já se sentiu pressionado em fazer algo que todo mundo estava fazendo? Eu já, em diversas vezes. Inclusive, depois que eu me converti, parei de beber bebida alcoólica. E eu me senti pressionada diversas vezes quando eu estava em lugares para beber bebida alcoólica. E imagina, Daniel foi tirado da sua casa, né, da sua tribo ali, de tudo que ele conhecia, foi levado como escravo. E era muito arriscado. Imagine o desafio, né? Trocar o nome dele, iam ensinar uma nova língua, uma nova cultura, e ele ainda ter que comer a comida que imprópria, vamos dizer assim. Ele foi muito audacioso, né? Ousado. Que hoje Deus possa dar ousadia para nós também, em nome de Jesus. Para que a gente seja ousada nos lugares que a gente vai e a gente não se sinta pressionado a fazer o que todo mundo está fazendo. Né? Eu até falo sobre isso antes. Eu era loira, mas porque o padrão do mundo era loira é o que é bonito, o natural não é bonito. Aí todo mundo era loira. Teve até uma moda, né, gente, da sobrancelha que era fininha, assim, ó. Parecia um risco. Todo mundo fazia. Todo mundo fazia. É o quê? Mesmo que você não gostasse, você estava sendo pressionado ali a ser igual a todo mundo, porque aquilo era o que foi ditado como bonito. Entendi, Jaque. Depois que eu parei de beber bebida alcoólica, eu percebi, assim, pelo menos no começo, né, uma pressão de onde eu ia, onde as pessoas estavam acostumadas a me ver bebendo, me oferecendo, falando, não tô bebendo. Aí queria debater, até questionar, não, mas porque você se converteu agora, você não bebe mais? Principalmente vinho, né? Que tem muitos cristãos que bebem vinho. E aí acaba escandalizando, né? Inclusive, eu não tô aqui para defender sobre isso, mas não tô aqui para debater, né? Eu não gosto muito de conversas difíceis e nem debater assuntos polêmicos, porque sempre alguém vai sair chateado na situação. Mas tem muitos irmãos que bebem vinho. Por conta disso, quando eu ia em alguns lugares e as pessoas sabiam que eu gostava de vinho, eu tirei mais de 50 vinhos da minha adega. Mais de 50 vinhos. As pessoas perguntavam para mim, mas crente bebe vinho? Mas eu não bebo. Mas eu não bebo. Eu não estou bebendo. E aí viam me questionar. Não, porque na Bíblia tem vinho. Jesus fez água em vinho e você não pode beber vinho? E aí muitas vezes eu me senti sim pressionada, né, a fazer algo do que as pessoas estavam fazendo. Então essa é uma pergunta para você hoje. Você já sentiu a pressão de seguir o que todo mundo está fazendo?
Reflita sobre isso. E até pensa se você está fazendo algo por pressão das pessoas, algo que não agrada ao Senhor, e você está fazendo para agradar as outras pessoas. Daniel decidiu não se contaminar. Ele poderia ter cedido, mas escolheu obedecer a Deus. Suas decisões hoje definem o seu futuro. Escolha agradar a Deus acima de tudo. Olha só que forte. As suas decisões hoje definem o seu futuro. Escolha agradar a Deus acima de tudo. Acima de tudo. Sim, tem vinho na Bíblia, mas eu não quero debater sobre esse assunto agora, porque muitas das vezes, né, as pessoas já beberam um pouquinho mais, então já leva para uma conversa mais acalorada. Não quero debater sobre isso agora, mas eu não estou bebendo vinho. Tem crente que bebe? Sim, mas eu não bebo mais vinho. Ponto final. Minha decisão. Encerrou o assunto. Estou o quê? Sendo fiel a Deus. Não estou indo porque muitos crente bebe vinho que eu vou beber vinho. Eu sei o preço da cruz, eu sei o peso do nome que eu carrego. Eu sei o peso do nome que eu carrego. Imagina se eu bebo esse vinho, eu fico um pouco mais alterada, falo algo que não agrada ao Senhor. Como que em uma outra situação eu vou chegar para essa mesma pessoa que estava comigo, me viu naquela situação, naquela circunstância, sabendo que eu já tinha me convertido, já estava na presença do Senhor. Como que eu vou chegar para aquela pessoa depois e evangelizar ela? Como que eu vou chegar para aquela pessoa depois e fazer uma oração por ela? Como que eu vou chegar para aquela pessoa depois para falar do Senhor? Que propriedade eu vou ter para falar? Eu sei do peso do nome que eu carrego. Então eu escolho e eu decidi agradar somente ao Senhor. Somente ao Senhor. As nossas atitudes, tudo que a gente tomar a partir de hoje, aliás, eu já estou tomando há muito tempo, mas você aí, né, as suas atitudes que você tomar vão definir quem você vai ser no futuro, o que você vai poder fazer, o que você não vai poder fazer, quem você é no Senhor. Quem você é no Senhor. Eu sei do peso do ministério que o Senhor me colocou nas minhas costas, nas minhas mãos. Eu não queria, e o Senhor me deu, o Senhor me colocou ali para cuidar, né? Porque é de Deus, não é meu. Mas Ele colocou para eu cuidar de tudo aquilo. E eu sei do peso. E qual testemunho eu vou dar? Bebendo? Olha, eu escandalizando ali exatamente para os novos convertidos, me vendo talvez com ao invés de uma taça de água, uma taça de vinho. E o que eu faço hoje? Eu vou jantar, eu pego eu uso todas as minhas taças de vinho. Pego a minha taça, coloco uma aguinha com gás. Imagine, escandalizando. O meu entendimento da palavra quando fala escandalizar não quer dizer que seja pecado ou não, muitas coisas, mas sim como o outro vai ver. Então, se, por exemplo, estou bebendo um suco de uva, por exemplo, isso não escandaliza. É um suco de uva. Mas se eu bebo um vinho, para mim não tem problema. Na Bíblia tem vinho, eu já me convenci daquilo, eu estou bebendo um vinho em público. E chega lá uma pessoa que acabou de se batizar, da minha igreja, por exemplo. Ela me olha e ela vai falar assim: a Má que tá há tempos na igreja, tem ministério, tá bebendo vinho. Então eu não vejo problema. Então eu vou beber também. Olha a influência. Olha a influência. Olha a influência. E eu, quando eu me converti, eu tinha feito um propósito com o Senhor de não beber. Então eu parei de beber não porque eu tinha me convertido, porque eu já tinha o entendimento que o Senhor que me convenceria do que seria certo, do que seria errado. E aí eu entrei em propósito, né, de não beber. E aí eu tentava validar a questão, como eu amava muito vinho, eu queria validar a questão do vinho.
né? Olhava os influencers que era cristão e que tinha milhões de seguidores na rede social e sempre com vinho na mão ou na mesa. E eu falava, eles bebem, então não tem problema beber também. Então eu vou poder beber, né? Mas não é exatamente assim, né? Imagina se eu bebo vinho e na hora que for expulsar um demônio, o demônio me vem com essa seta na minha cabeça. Que propriedade você vai expulsar um Zé Pilintra, sendo que você não consegue renunciar à sua carne, matar a sua carne e abrir mão do vinho? Meu Deus, olha o que o Senhor está falando agora. Olha o que o Senhor está falando agora. Olha o que o Senhor está falando agora. Como que você vai... Meu Deus, meu Deus, meu Deus. As irmãs aí que o Senhor vem entregando o ministério, vem conduzindo para trabalhar para a obra do Senhor. Vigia, irmãs. Vigia, irmãs. Tá? Vigia. Vigia. Porque como que você vai trabalhar para a obra do Senhor? Como que você vai expulsar um demônio de... Faísca. Gente, meu gatinho aqui, olha, pela glória do Senhor. Como que você vai expulsar um demônio de pombagira de uma irmã se às vezes você tá fornicando com o seu namorado? Como que você vai fazer isso? Tá? Vigia, irmãs. Vigia, irmãs. Mata é o Faísca, Bru. A Beatriz tá aqui, ó, quietinha na cadeira do lado, mas o Faísca tá um terror. Dia de live, ele quer ficar miando toda hora. Tá dando glória já aqui. Glória a Deus. E olha o que o Senhor tá revelando. Vamos vigiar, tá, irmãs? Em nome de Jesus. Exatamente, pá. Como fazer libertação se o seu testemunho não condiz. E o inimigo, ele vai enviar setas na sua cabeça. A Rô mesmo, quando ela foi orar para uma irmã no encontro, o inimigo começou a enviar setas na cabeça dela. Só que ela já tinha se consertado, ela já estava, né, já sabia que aquilo não pertencia a ela mais e que ela poderia orar pela irmã. O que ela fez? Em nome de Jesus, está repreendido. Eu vou orar sim. Agora, se você tá em fornicação, se você bebe, se você tá andando tudo errado e vai orar por alguém, o inimigo vai enviar seta, você vai falar, putz, é verdade? Como que eu vou orar por alguém se eu realmente tô em pecado? Então você não vai conseguir. Como que você vai expulsar um demônio? Se o demônio pode ser que também esteja em você, né? Você tá achando que você tá fazendo certo, mas tá fazendo errado. Então vamos renunciar à nossa carne em nome de Jesus enquanto é tempo, né? Porque você também pode estar influenciando outras pessoas. A Polly trouxe até uma reflexão para mim no dia que a gente gravou a live de algo, né, sobre o energético, por exemplo, que eu bebia o energético depois que eu entrei em jejum do café, que já faz 4 meses, eu tava bebendo o energético com canudinho. E aí ela falou assim, amiga, de tanto eu olhar você, eu fiquei com vontade de tomar energético de canudinho. E aí agora eu tô tomando tantos energéticos por dia, por semana. Eu falei, amiga, mas eu pego um energético do grandão, o Monster, que é o mais fraquinho, é mais fraco do que o Red Bull. Coloco o canudo, eu fico com aquele energético o dia inteiro. E no final do dia ele tá na metade ainda. E ela falou, mas eu não tenho limite. Eu quero beber um, depois eu quero beber outro. E olha a questão da influência, né, gente? Influenciar exatamente. Não que seja errado beber energético, pelo amor de Deus, não é isso. Mas tô falando na questão da influência. E aí agora eu renunciei ao energético, porque a gente só vai substituir nos vícios, né? Eu parei com o café, Deus pediu pra eu entrar em jejum. Enquanto eu estivesse escrevendo meu livro, tirar o café. Tirei o café e fui pro energético. Agora eu renuncio ao energético. Em nome de Jesus, nesses jejum eu tirei o energético. Tá? E aí, só pra gente finalizar aqui, o desafio de hoje. O caderninho que eu pedi para vocês separarem aí é exatamente para isso, para vocês anotarem tudo que Deus tocar no coração de vocês sobre a live e colocar os desafios, as perguntas e vocês responderem. Porque quando a gente coloca no papel, a gente vai ativando a consciência do nosso cérebro, tá?
Ai, glória a Deus, Lari. Glória a Deus pelo seu casamento. Então, o desafio de hoje. Que decisão você pode tomar hoje para demonstrar sua fidelidade a Deus? Que decisão você pode tomar hoje para demonstrar a sua fidelidade a Deus? Tá? Então, reflita, busca a direção do Senhor. Qual é a decisão que você pode tomar hoje para demonstrar fidelidade a Deus? Glória a Deus, Jenny. Glória a Deus. Fico muito feliz de ver os casais juntos. O desafio vai estar no PDF. Eu vou enviar no grupo já, tá? Então, reflitam. O que vocês estão fazendo hoje que não mostra a sua fidelidade ao Senhor? Talvez é postar foto nas redes sociais com decote, com saia curta, né, uma roupa mais justa. Talvez é isso, ou talvez é exatamente a questão do vinho que você achou que você podia e não pode. Isso é particular para cada um, tá? Sei que tem irmãs aqui que acha que não pode, que pode e ainda vai continuar achando que pode, mas aí é igual o jejum. Meu jejum, minhas regras, Deus vai tocar no coração de cada um e revelar. Então, reflitam, né? Qual decisão que você vai parar de fazer ou que você vai começar a fazer que vai demonstrar sua fidelidade a Deus? Daniel mesmo, apesar das circunstâncias, ele mostrou a fidelidade para Deus, se mantendo firme na alimentação. E Deus o honrou. Aí nós vamos ver nos próximos capítulos que Deus honrou ele. E que ele estava, quando acabou os 10 dias, ele estava mais forte. E nós estaremos mais fortes daqui 10 dias. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar para a gente encerrar. Meu Deus, meu Pai, obrigada, Senhor Jesus Cristo, por esse momento que nós estamos aqui agora em comunhão, no nosso segundo dia de jejum, meu Deus. Segundo dia que nós estamos matando a nossa carne, para que o Senhor possa ser refletido em nós, para que quando as pessoas olharem para nós, vejam a Tua imagem em nós, Senhor. Senhor, conduz cada irmã que está aqui, firme e forte no jejum, os esposos delas também que estão nesse jejum, nesse propósito, conduz cada uma, meu Deus, para que elas possam tomar decisões que reflitam o Teu nome, que mostre a fidelidade delas ao Senhor, meu Deus. Toca o coração de cada uma, guiando o que pode, o que não pode ser feito, conduzindo, meu Pai, da melhor maneira, meu Deus. Eu sei que o Senhor vai tocar e vai soprar no ouvido delas o que é necessário ser feito. Meu Deus, nos fortalece nesse jejum. Traz à tona tudo que está em oculto e precisa ser revelado na vida dessas irmãs, na minha vida, para que a gente possa tomar decisões sábias, que assim que acabar esse jejum a gente possa estar cada vez mais forte, o nosso espírito mais forte, totalmente conectado com o céu, meu Deus, em nome de Jesus. Livra de todo mal, livra de todo o derramamento de sangue, livra de todos os acidentes, livra, meu Pai, das armadilhas do inimigo. Em nome de Jesus, nos guia e nos conduz. Obrigada, Senhor, nós te amamos, meu Deus. Obrigada por esse momento precioso, Senhor. Obrigada, Senhor. Amém, Senhor, amém. Amém, irmãs. Amém. Amém. Irmãs, desculpa aí mais uma vez pelo faísca terrível. O nosso vigia. Em nome de Jesus, que nenhum mal venha nos rodear, né? Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Até amanhã, 7h30 novamente. Beijo.